O capelão tem que estar preparado para trabalhar, inclusive, com a família. Porque quantos pacientes terminais, né, o capelão ele vai visitar e às vezes ele vai encontrar a família. E essa família, claro, ninguém está preparado para a separação. Até mesmo o paciente, quantas pessoas já sabem o seu diagnóstico? Ela sabe que vai morrer, ela sabe que vai partir, mas ela não pode ficar sozinha nesse momento. É realmente uma acolhida que o capelão vai fazer. Para os senhores entenderem que é tão sério isto, né? Eu tenho, por exemplo, já talvez quase 20 anos que eu o conheço, há mais de 30 anos que ele é capelão, o autor desse livro, que é morador aqui em Itu, e ele acorda de madrugada, senhores e senhoras, para fazer o seu trabalho voluntário. Conhecido, inclusive, de alguns dos senhores aqui. Conhecido do vereador Normino da rádio. Conhecido também do vereador José Galvão. Acredito que outros também conheçam. E todo dia ele manda mensagem, né? Carinhosa, ele acorda de madrugada. Ele manda de madrugada as mensagens. É uma pessoa tão voltada para assistir o próximo. E não é porque ele é pastor, vereadora Célia. É porque ele tem uma chamada para isso, atender os enfermos. Aliás, não é que ele deixou de ser pastor também, mas ele pastoreava uma igreja batista aqui em Itu. Ele passou a direção da igreja, hoje é o seu filho, porque o desejo dele é estar nos hospitais. E há mais de 30 anos que ele é capelão no Hospital São Paulo. E tem outros também que ele faz o serviço de capelania, né? Tem médicos que ajudam ele a ele viajar, a estar lá com as pessoas. Eu quero aqui, inclusive, até citar um momento tão incrível que eu falei, não é possível que ele fez isso. A enfermeira chamou ele e falou assim, olha, seu Nino, nós estamos com um problema muito sério. Por quê? Nós estamos com 2 crianças aqui. 2 crianças. A mãe já partiu. E o pai, ele está sendo paciente, é paciente terminal, eles são aidéticos. Mas as 2 crianças estão ali. E o pai está falando, quem vai cuidar das minhas crianças? Quem vai cuidar das minhas crianças? Você não poderia conversar com ele? E ele foi, entrou no quarto, cumprimentou, sabendo que era um paciente terminal. E o moço estava assim, desesperado, falou assim, eu sei que eu estou morrendo, mas eu tenho 2 crianças. Quem vai cuidar dessas crianças? Aí ele olhou assim, não viu as crianças. O senhor pode partir em paz. Pegou o telefone e falou, Shirley, ganhei 2 crianças. Estou levando para minha casa. Aí a esposa prontamente falou assim, se você falou que ganhou, pode trazer. Vou preparar o quarto. Talvez algumas pessoas podem falar assim, isso é coisa de doido. Eu pensaria 1000 vezes de fazer um caso como este. Mas isso significa amor. Eu fui visitar essas crianças. Imagina a alegria dele o dia que ele conseguiu a guarda dessas crianças. O dia que ele conseguiu a adoção dessas crianças. Quando eu cheguei, um menino estava com a camisa do São Paulo. E ele é santista. Aí eu falei assim, ué, pastor, o que aconteceu? Ele está com a camisa diferente. Aí ele falou assim, esse aí veio com um erro de fabricação, não dá para mudar. É o único problema que eu não... né? Aí, claro, é uma brincadeira dele. Claro que essas crianças deram trabalho para ele. É um ato de fé, um ato de muita coragem. Mas eu estou contando esse exemplo porque não existe só um Nino, existe várias pessoas que são voluntárias. Existe várias pessoas que dão a vida pela outra. Senhores vereadores, mesa diretora, vejo a necessidade de falar um pouco sobre a questão da capelania. Inclusive, conversando com alguns vereadores, teve alguns que falaram, mas o que seria isto? Inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Eduardo Ortiz, ele
me pediu um esclarecimento, né? O que seria realmente capelania. Primeiro passo, capelania ela existe já há muitos anos, né? Séculos. É o trabalho do serviço religioso. Quando se fala serviço religioso, não está falando serviço de denominação, está falando de religioso, de qualquer religião. É bem verdade que no Brasil, né, as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, têm um serviço de capelania. O capelão normalmente é um oficial, né? Lembro quando eu servi as forças, o Exército Brasileiro, durante 4 anos, 6 meses, 12 dias, recebi pelo menos uma vez no quartel onde eu estava, na escola de instrução especializada, um capelão, que era um oficial, era um capitão do Exército, que naturalmente a função dele especial realmente era ser capelão. Nas Forças Auxiliares, né, em alguns estados também tem a pessoa do capelão. Mas o projeto não se atém a essa questão. O projeto está falando sobre, especificamente, da capelania hospitalar. Obviamente, quando se fala de capelania, é um serviço voluntário, né? No geral, um serviço voluntário, um serviço voltado para aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que amam ao próximo, levar a palavra amiga, levar Deus para essas pessoas. O nome capelania ele é bastante antigo. Inclusive, o bom cristão ele passava a ser membro da comunidade, no sentido, inclusive, do Evangelho, passava a ser membro da comunidade de fato, a partir do momento em que ele auxiliava os doentes, quando ele pensava nos doentes, quando ele provava que ele realmente auxiliava o doente. Daí surgiu o nome de capelania, que vem da palavra capela. Hoje é uma realidade em muitos hospitais. Destaco em nossa cidade, é um morador que há mais de 30 anos ele é voluntário, ele é capelão no Hospital São Paulo. De maior destaque, naturalmente, porque ele tem livros lançados, enfim, tem tese, tem TCC de pós-graduação. Por coincidência, ele também estudou na minha instituição, reconhecendo o seu curso fazendo faculdade, né, faculdade de teologia, mas naturalmente que ele já é um homem formado, enfim, e fez a sua pós-graduação especificamente em capelania. Posteriormente, tem os livros lançados, inclusive hoje eu lendo um livro dele, para falar um pouco com vocês, eu encontrei meu nome no livro dele, e foi justamente o TCC que ele fez. A proposta de nós termos a capelania religiosa nos nossos hospitais, isso de fato ele já acontece. Acontece com as visitações. É importante lembrar que no hospital que nós temos na cidade, já houve realmente assim, pessoas voluntárias não são poucas. Lembro do Padre Clóvis. O Padre Clóvis ele abriu as portas para muitas pessoas, né? Onde a Irmandade chamou ele para fazer um serviço religioso, e ele abriu espaço para todas as religiões para fazer um trabalho específico de capelania. Isso nos auxiliou, só um instantinho só, e nos auxiliou muito, muito nesse sentido, que às vezes a gente estava até fora da cidade e tinha algum ente querido, alguma pessoa querida, alguma pessoa que nos ligava pedindo informação acerca daquele paciente. Naturalmente que o Padre Clóvis estava ali próximo. Quando ele convidou o pastor Nino também para estar participando do trabalho, né, feito, e foi um trabalho muito gostoso, muito bonito, onde muitos voluntários participaram. Obviamente que veio a pandemia, parou-se, né, as visitações por uma questão de protocolo, enfim. E, sem dúvida alguma, né, eu gostaria, inclusive, até de relatar algumas situações. Já vou dar a parte do senhor. O que é uma capelania? Nada mais é do que aquele serviço religioso onde a pessoa leva uma palavra. E é importante falar que o capelão, né, a pessoa
chama de capelão porque ele passou por um curso, ele se preparou. O bem da verdade é que muitas pessoas elas querem fazer visita aos hospitais, elas querem trabalhar com hospitais, porém ela não tem preparo. Quando você apresenta um projeto como este, inclusive nós estamos bem trabalhando aqui que a pessoa precisa ter o quê? Um preparo para isto. Conhecer as normas do hospital. Nós trouxemos aqui, os senhores votaram juntamente comigo, o projeto do Bom Samaritano, que a princípio o trabalho dele é um trabalho de capelania especificamente. E eu sou um fruto de trabalho, né, de capelania. Senhores, eu fiquei internado quando era militar, década de 90, fui acometido de tuberculose e fiquei hospitalizado primeiramente no Hospital Central do Exército, em Benfica, no Rio de Janeiro. E me lembro que uma freira, era uma freira, todo dia ela passava ali, uma senhora muito de idade, eu na minha cama ali com febre, aquela febre enorme, e ela passava fazendo um trabalho de capelania. Ela tinha todo o credenciamento para isto. Ela nunca me perguntou se eu estava bem. Claro que eu não estava bem. Eu era um jovem, né? Um jovem que estava doente no DIP, Departamento de Doenças Infectos Contagiosas. Década de 90, os senhores lembram muito bem que explodiu a questão da AIDS no Brasil. E não tinha onde colocar os aidéticos. Colocava onde? Juntamente com os tuberculosos. Apesar que eram em quartos separados e tudo mais. Porém, aquela senhora, ela não queria saber se a pessoa estava com AIDS, com tuberculose, ou ela sempre passava ali. Oi, bom dia, Deus te abençoe. Era o suficiente para eu receber ânimo. Por uma questão de regimento, regulamento militar, o tuberculoso, quando ele era detectado com tuberculose, ele teria que ficar 1 ano internado, por regulamento, mesmo ele estando já bom. Mas o regulamento dizia isso, e você era transferido para o sanatório militar de Itatiaia. Claro, quando fala de sanatório, as pessoas ficam pensando assim que é psiquiátrico, né? Não, era realmente um local onde o tuberculoso se tratava. E próximo ali a grande véu da noiva, né, Itatiaia, eu fiquei ali durante 1 ano. 1 ano internado. Imagina, jovem, 1 ano internado. Mas eu tive a presença de algumas pessoas que faziam visitas naquele hospital. Eram pessoas que não me conheciam. Eram pessoas que não sabiam meu nome. Eram pessoas que não sabia quem eram os meninos que estavam ali. Sabia que ali tinha doente. Ali tinha pessoas que estavam longe da sua família, pessoas que estavam se tratando. Lembro de um senhor chamado Álvaro, que constantemente, aliás, todas as quartas-feiras, religiosamente, ele passava ali para conversar conosco. Era o suficiente para o nosso tratamento espiritual. Qual a denominação dele? Não importa. Para o nosso tratamento emocional. E como é importante uma pessoa que está internada num leito de um hospital, ele receber uma palavra de ânimo. Mas veja, senhores, que precisa ser uma pessoa preparada para isto. E naturalmente o projeto apresenta essa oportunidade para que nós tenhamos voluntários, incentivar o voluntariado. Só quem esteve internado sabe a importância de uma visita. Só quem esteve num leito de um hospital que sabe a importância. E essas pessoas não são pessoas despreparadas. Claro, você vai encontrar relatos ao longo da história de hospitais de pessoas que foram despreparadas. Pessoas que achavam que é o iluminado de Deus e vai lá, e não é isto. O que nós estamos defendendo, sim, é aquele voluntário que é preparado, conheça as regras do hospital onde ele vai fazer o serviço. E a lei, ela propõe realmente algo que o hospital pode falar assim, nós temos uma lei municipal,
podemos agregar essas pessoas, podemos dar um treinamento, podemos convidar um capelão voluntário, né? Inclusive, senhor presidente, eu estou até mesmo convidando, né, conversar com o senhor para ver se... estou citando um que eu conheço muito bem, que é a gente chama de Nino, mas o nome dele, eu tenho até que ler, Antônio Pinho Ribeiro, que é conhecido em todo o Brasil como Nino, né? Aliás, eu falei Antônio, é Antonino, o nome dele, Antonino Pinho Ribeiro. Eu vou ver a possibilidade de algum dia ele vir nessa casa para lhe falar sobre pelo menos 10 minutos, 15 minutos sobre o seu trabalho. Alguns já conhecem, estou falando de uma pessoa, mas quantos voluntários nós temos? Só quem está numa cama. Só quem está passando, a família que está passando por isso, sabe a importância. Os profissionais da área, com certeza, da área de saúde, sabem a importância de um paciente. Eu já estive num hospital e quando eu cheguei, o médico estava fazendo todo o procedimento. E quando eu cheguei ali, eu falei, o senhor está fazendo um procedimento, cheguei na hora errada. Ele falou assim, não, mas por favor, é importante você conversar com ela agora. E conversei com ela. Ela pegou na minha mão, apertou, 15 minutos depois ela partiu. Isso marcou a minha vida? Claro que marcou a minha vida, não tem como marcar. Porém, é algo assim, inenarrável. É por isso que eu peço aos senhores o voto a favor deste projeto. Que pode ser um projeto que alguns talvez falam assim, é um projeto de proselitismo, é um projeto de Bíblia. Não se trata disso. Se trata de auxílio espiritual, emocional. Não estou falando de denominação, não estou falando de religião, eu estou falando de vida, da valorização da pessoa humana criada por Deus. E dar a oportunidade, já darei, dar a oportunidade para essas pessoas que têm esse sentimento de voluntariado. Diga de passagem, não é todas as pessoas que vão ao hospital. Esse projeto especificamente é de hospital. Como também não é todas as pessoas que vão ao presídio. Até nós advogados, quando tem que ir ao presídio, não é fácil chegar no presídio para conversar e ver o menino algemado lá, não é fácil. Não é todas as pessoas que vão no asilo, não é todas as pessoas que vão no orfanato, não é todas as pessoas que, principalmente eu estou falando de hospital, e especificamente esse projeto de hospital. Para terminar, para dar parte ao nobre companheiro, não é todas as pessoas que vão ao cemitério, não é questão de gostar, necessidade, mas quantas pessoas, elas nasceram para isso, para dar assistência à pessoa que ela não conhece, mas ela sabe que vai fazer toda a diferença.